Boa noite a todos. Boa noite. Já fizemos serviço melhor outra vez. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, agora sim reunimos as condições essenciais para esta palestra. Agora podemos. Boa noite, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem e bem dispostos. O tema que trouxemos hoje para estudarmos em conjunto chama-se Evangelho e Evolução. E por que não Espiritismo e Evolução? Isso vai ser o nosso trabalho. Portanto, vamos ter que estudar em conjunto. Quando falamos em evolução, nós podemos pensar evolução... Estão a ouvir-me bem? Sim. Podemos pensar... como eu estou cheia de tosse, eu é que não me estou a ouvir bem. Portanto, vão-me dando sinais. Quando falamos em evolução, temos várias formas de pensar evolução. Podemos pensar em evolução lá desde o macaquinho, do homem das cavernas, a idade medieval, até chegarmos agora, se pensarmos naquilo que foi, por exemplo, só o final do século XX, aquilo que foram a última década do século XX, ou as duas primeiras décadas de 2000, houve uma evolução, por exemplo, tecnológica absolutamente assustadora. Ria ontem com um colega, com uma colega, na verdade, porque a minha colega estava muito chateada porque a filha dela, de 6 anos, atirou o comando da televisão contra a televisão e partiu a televisão, uma televisão daquelas enormes e tal. E vira-se ela assim para mim: e tu, quando tinhas 6 anos, também fazias disparates? Eu era o comando. Com 6 anos eu era o comando. Catarina, mete na 2. Lá ia eu, toda feliz. Hoje em dia, se eu perco o comando remoto, é uma choradeira. Mas lá ia eu, toda feliz, pum, só de carregar o botão de televisão e mudava para a 2. E lembro-me de aparecer assim, coisas desse género. Portanto, eu já sou velha que chego para ter essas lembranças, mas nova que chego para entender que todas estas evoluções foram muito rápidas. Portanto, quando estamos a falar em evolução aqui, podemos ver em várias perspectivas. A evolução que nos interessa ao estudo de hoje não é esta evolução tecnológica, nem a nossa evolução material, também, de certa forma, mas gostava que focássemos um bocadinho, e vamos começar por aquilo que é o item 100, e o item 100 no Livro dos Espíritos não é uma questão, que é a escala dos espíritos. Então vamos aos espíritos puros. Portanto, são 3 ordens e 10 classes de espíritos. Começam logo por nos adoçar a boca, que os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria, têm uma superioridade moral e intelectual e são felizes justamente por não se acharem submetidos à matéria. Depois há os espíritos bons, os espíritos superiores, os espíritos sábios, os espíritos benévolos. É um item muito interessante para nós estudarmos. Não vai ser o foco do nosso trabalho de hoje, mas vai ser o início para ele. Até que temos a descrição daquilo que são os espíritos imperfeitos, que somos nós. Lamento dar as boas notícias. Somos nós. Somos imperfeitos. Vocês um bocadinho mais do que eu não sou assim tão imperfeita. Consegui sacar 2 risadas, não está mal. Nós somos espíritos imperfeitos, portanto temos a predominância da matéria sobre o espírito, uma certa propensão para o mal. Vamos lá, temos que admitir. Somos ainda ignorantes em muitas questões, orgulhosos, egoístas, muitas paixões subsequentes dessas mesmas imperfeições e muitas vezes temos algum problema quando vemos a felicidade dos outros, porque
como nós somos um bocadinho imperfeitos, às vezes a infelicidade dos outros causa-nos assim um bocadinho de tormento, de angústia, de inveja e um bocadinho de ciúme. Não somos o fundo do poço, calma. Abaixo de nós ainda há espíritos batedores, neutros, pseudo-sábios e levianos. Portanto, se nós estudássemos só o item 100 do Livro dos Espíritos, nós já poderíamos entender muito aqui do que é a nossa evolução espiritual. As boas notícias é que não estamos no ponto de partida, já estamos aqui nesta corrida há algum tempo, mas a verdade é que ainda temos muitos patamares para correr. Portanto, isto não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Espero que tenham ido aos treinos, porque a evolução espiritual está mais perto de uma maratona. E justamente com esta ideia de maratona, há aqui um convite que nos é feito a como é feita essa evolução. Porque é um item longo do Livro dos Espíritos, demora algum tempo a ler e a estudar. Mas porquê é que Deus não nos criou logo perfeitos? Estava o assunto resolvido. Então, se Deus é omnipotente, omnipresente, tem aquelas justo, infinitamente bom, porquê? O que é que ele tinha na cabeça? E o que nós vamos entendendo é que a nossa evolução espiritual somos nós que a traçamos. E é assim e traçamos conforme vamos entendendo justamente a resposta a esta pergunta, de porquê é que Deus não nos criou perfeitos. A mensagem se calhar é um bocadinho mais complexa do que parece. Quando dizemos traçamos a nossa caminhada e assim é que conquistamos o nosso entendimento. Ok. Então vamos traduzir isto de outra forma. Por levantar de braços, se eu vos perguntar quem é que quer ser feliz, há aqui alguém que não queira ser feliz? Queremos todos ser felizes? Só não levanto as pernas porque está a ser gravado e é um bocadinho chato. O nosso desafio é, sendo nós espíritos imperfeitos, nós ambicionamos a felicidade de um espírito puro. Então é assim, um bocadinho um contrassenso. É como se um aluno da escola primária estivesse a ambicionar o mesmo nível de conhecimento de um aluno de mestrado sem ter passado pela escolaridade toda que está pelo meio. Mas nós somos um bocadinho assim, neste momento. Enquanto espíritos imperfeitos, nós olhamos para os espíritos superiores e ficamos, um dia quando for grande quero ser como ele. Só que depois complicamos a nossa situação, que é, mas nós não queremos estudar como ele. Sim, o professor podia já dar-nos o diploma. Às vezes dá-nos honoris causa. Eu não sou muito da academia, estou-me a meter aqui por caminhos conturbados e ainda ofendo alguém neste sentido. Mas isso significa que o trabalho foi feito. De uma ou de outra forma. Mas muito dos nossos desafios, e daí ser o tema da palestra que estamos aqui a estudar em conjunto, ser o Evangelho e a evolução, é justamente este nosso desafio. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que é o espírito superior, ambicionamos a felicidade e a estabilidade e a calma e todas as características, mas não queremos ter o trabalho para lá chegar. Porque, como nos explica o item 100 do Livro dos Espíritos, a felicidade pura é dos espíritos puros.
há aqui alguém sem problemas? Se houver, eu recomendo que vá rapidamente para casa e telefone ao psiquiatra. Eu não conheço ninguém que não tenha um problema. Se não é o trabalho e a vida amorosa, se não é a vida amorosa é a vida financeira, se não é a vida financeira é a saúde, e às vezes quando a expiação aperta, se vêm todos em conjunto, vem atacado. Todos nós temos assim umas questõezinhas. E para atingir esta felicidade de espírito puro, há aqui que fazer esta jornada para sermos espírito puro e entendermos qual é verdadeiramente a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de pureza moral. Quando nós estamos a falar do Evangelho, e eu trouxe-o aqui, não querendo aqui roubar o trabalho ao João, o Evangelho trata daquilo que foi a vida de Jesus. Se nós formos à escala, voltamos ao item 100 do Livro dos Espíritos, Jesus era espírito quê? Imperfeito. Puríssimo. Foi perseguido. Deram-lhe vinagre para beber na cruz, uma bebida super agradável. Meteram-no numa cruz. Eu acho que já partilhei aqui numa palestra anterior que a imagem da crucificação paralisa-me muito. Não pelo sofrimento dele, mas pela calma dele. Justamente por esta pureza moral. Então, voltando a pensar naquilo que é o nosso caminho, nós já aquecemos, já apanhamos aquecimento, já estamos aqui com as articulações, como se eu entendesse muito exercício. O aquecimento já está feito. Agora, para traçarmos o caminho de espíritos imperfeitos até espírito puro, não é preciso saber o Evangelho. É preciso entender o Evangelho. E quando nós entendemos o Evangelho, nós temos um guia, um manual, um Google Maps ou um Waze. Não sei aqui quem é que conduz com apps. Também não sei qual é a vossa preferência, eu uso as duas. Depende da estrada que vou fazer, dá-me jeito de saber onde é que estão os radares. Espírito imperfeito. Em cumprir o limite de velocidade. Então o Evangelho vai-nos dando essa diretriz. Para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E por nos dar essa diretriz é quando nós podemos parar e pensar que o que é que Jesus queria dizer quando diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque Ele mostrou-nos como agir perante as dores, perante as imperfeições. Está complicado. Estou a olhar para as vossas caras. Então vamos pensar assim, ok, o item 100 do Livro dos Espíritos não é assim tão fácil de entender. Está difícil, está confuso. Então, se isso está difícil de entender, vamos pensar noutro exemplo. Vamos pensar na nossa própria encarnação. Quem é que já nasceu com o tamanho que tem? Com a profissão que tem?
Alguns, se calhar, até nasceram com a casa que já têm. Se calhar a casa foi passando de geração em geração, com o carro que tem, com a roupa que tem. Nossa, aquele bebezinho, fofinho, nu. É tudo o que trazemos ao mundo. Depois vêm os cuidadores, dão banho, dão papas, metem roupas, começam-nos a ensinar a bater as palmas e a dizer adeus. Já ninguém fala com vocês assim, pois não? Então, só nesta encarnação já houve uma evolução, mais que não seja material. E alguns já estão a pensar e já está a haver uma desevolução. A gravidade já começa a puxar. E como é que isso aconteceu? Primeiro, não aconteceu sozinho. Ninguém fez isto e apareceu o bebê. Foram precisos dois, independentemente das circunstâncias. Depois é preciso todo um mundo para criar cada um de nós. A família que está à volta, a escola, o desporto e por aí vamos. É preciso todo um universo para aquela criança crescer. A sociedade. Somos todos necessários. E essa criança vai co-criando. Todos nós fomos co-criadores daquilo que nós somos hoje. Uns gostavam mais de desporto, outros gostavam mais de dança, outros gostavam mais de desenho, então foram-se dedicando mais a uma coisa do que a outra. Uns gostavam mais de matemática, outros gostavam mais de português, então foram-se dedicando mais a uma coisa ou mais a outra. Uns gostavam mais de trabalhos manuais, gostavam da agricultura, seguiram outras profissões. Nós fomos criando a nossa jornada, co-criando o nosso caminho. Eu estou a usar muito a palavra co-criação, não é à toa. Porque nós não criamos o nosso caminho sozinhos. Precisamos do mundo inteiro. Como é que seria a minha vida se eu falasse espanhol? Não me tentem. Se eu tivesse nascido noutro país, com outro corpo, com outras pessoas, noutra família. Então nós somos todo um resultado de uma cocriação. E todos nós fizemos um caminho cheio de escolhas. Por pequeníssimas que fossem. Fizemos uma série de escolhas. E foi o entendimento que nós tínhamos da vida material até agora que nos trouxe até aqui. Portanto, se só na vida material nós já tivemos esta evolução, já nenhum de nós é o garoto de 6 anos, como dizia a minha colega no outro dia. Pelo menos materialmente já aconteceu alguma coisa, já mudou alguma coisa. Mas muito que eu passei até agora foram dores, dizem vocês. Eu vou buscar algumas notas à palestra da Filipa, desculpa-me, né? Algumas liberdades criativas, mas a tua palestra deu muito jeito. Sobre trauma. Todos nós passamos as nossas dores. Na infância, na adolescência, na vida adulta. E coisas que ainda hoje, se falamos nelas, o
O que é bonito na mensagem do Evangelho é como o Evangelho olha para isto. Porque o que cria o trauma realmente não é a dor que nós passamos. Mas é a solidão com que passamos essa dor. Se pensarem na palestra da Filipe, ela deu o exemplo do beijo. Que nós não lembramos do beijo em si, lembram-se disso? Está correto, não está? Lembramos da experiência à volta. Ela deu um exemplo positivo, eu estou a dar um exemplo negativo, mas a ideia é a mesma. Agora, de que solidão é que aqui eu estou a falar? E eu gostaria que pensássemos em conjunto sobre isso. É realmente a solidão física? Cada um de nós aqui conhece pessoas que vivem sozinhas e são muito felizes e pessoas que vivem numa casa cheia de gente e são muito infelizes. O passar pela dor aqui sozinho é sozinho de Evangelho. E é o que nós vemos na literatura espírita quando encontramos os espíritos que não se aperceberam que morreram. Que continuam agarrados a uma ideia de vingança, de perseguição, de tudo mais. Sofreram uma grande dor. Perseguir alguém requer uma grande quantidade de ódio, uma grande quantidade de energia. É preciso muita vontade. Odiar dá muito trabalho. Tramar a vida ao outro dá muito trabalho. Perguntem ao obsessor. É preciso muito. E de onde é que vem essa energia? Vem daquela dorzinha que aquela criatura sentiu um dia e não teve. Estava completamente solitário de respostas do porquê que eu estou a sofrer esta dor. E na solidão dessas respostas, investe aquela energia em ódio, em rancor, em angústia, em vingança. Toda a mágoa, toda a dor, todo o ódio requerem muito. Muito, 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 muito. De onde é que vem isso? E o Evangelho explica. Da nossa solidão de Jesus. Não daquela solidão do estou sozinho hoje. Não é dessa que nós estamos a falar. É daquela solidão aqui, bem lá no fundo, aquela bem interna. Não é a solidão externa. Até porque qualquer estudante de espiritismo sabe que a última coisa que está é sozinho. Então a solidão não é exterior, é interior. E é por isso que o Evangelho consola. O Evangelho consola porque quando essa dor que nos vem, que nos impulsiona a evoluir, nos mostra que estás a receber uma dor, espírito imperfeito. Ainda bem, agora usa. É exatamente isso que nós pensamos. Porque só me acontece a mim, porque era agora as que me faltavam. Não é essa a lamúria que nós fazemos. Então o Evangelho consola, não porque
porque nos retira a dor, mas porque nos explica a dor. E aí nós deixamos de ficar sozinho, com a nossa mágoa e com o nosso ai eu, ai vida e por aí fora. E o Evangelho diz-nos: estás a ver essa energia toda que tu ias meter em vingança, em angústia, em mágoa e ressentimento? Então usa para aqui, usa para cresceres. Queres crescimento espiritual? A tua energia já está. Só que em vez de impulsionares para o malzinho, ou como eu digo à minha gata, tu só fazes malinho. Porque eu tenho as coisas em cima da mesa, ela até balança a anca, a tirar as coisas da mesa para fora. Voltando ao livro dos Espíritos, e a minha tosse também dando acho de sua graça, na terceira parte das leis morais, há o capítulo 6, que, quando eu comecei a estudar Espiritismo, era um capítulo que me assustava. Porque era o da lei da destruição. E a questão 728 diz-nos assim: a destruição é uma lei da natureza? E respondem os Espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois o que chamais destruição é apenas uma transformação, cujo objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. O que chamais destruição é apenas uma transformação. Cujo objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Nas últimas semanas temos assistido, quem tem visto televisão, eu parei de o fazer, já não tenho um ritmo cardíaco para aquilo, apanhou todos os níveis de destruição, desde incêndios com destruições a todos os níveis e mais alguns, de vidas, de casas, de natureza que vai levar anos e anos a regenerar-se e nós vamos pagar a conta, desde guerras que estão a escalar. Escolham um tema. E se o bom espírita for apanhado distraído, entra na onda. Isto é o fim do mundo. Estão a destruir tudo. Vem lá a Terceira Guerra Mundial. Vamos todos pelos ares. A destruição é apenas uma transformação. Cujo objetivo é a renovação e a melhoria dos seres vivos. Obviamente que esta lei não está a tirar responsabilidades. Ardem 120 mil hectares de mata em Portugal. Nesta encarnação, ou numa em breve, vamos ver muito ativista desesperado a plantar pinheirinhos. A mata vai voltar. As pessoas que vão continuar a viver. As que perderam a vida também vão continuar a viver. Agora, como é que nós lidamos com isto? E é muito fácil eu estar aqui a falar com uma certa distância do estrago. Eu já nem estou a ir para as guerras, estou só a falar os problemas nacionais. Já nem estou a ir para o que está de fora.
coisas vão ter que ser repensadas. Desde processos a combate de incêndios, processos criminais, processos climáticos, coisas vão ter que ser repensadas. Coisas vão renascer. E eu estou a falar da natureza, estou a falar de uma tragédia que aconteceu há pouquíssimo tempo connosco. Pode ser a destruição da nossa saúde. Uma doença o que é? Senão um mau funcionamento do corpo, senão uma destruição de um processo normal do nosso corpo. A perda de emprego, senão é uma destruição daquilo que é estabilidade familiar. A perda de um relacionamento. Então, cada perda na nossa vida é uma chamada à transformação. E cada vez que nos sentimos sozinhos nessa perda, e aqui o sentir sozinho é a revolta, a mágoa, a angústia, é o que é que eu faço com isto? Porque se nós estamos à espera que Jesus nos faça o trabalho de casa, como é que nós aprendemos? Eu acho que o problema de todo e qualquer professor é os alunos copiarem. Ou os alunos falsificarem os trabalhos. E a satisfação de qualquer aluno preguiçoso é conseguir ludibriar o professor. Isso até pode acontecer dentro de uma sala de aula, mas depois há uma coisa chamada vida real e mercado de trabalho. Eu consegui enganar e disse que sabia fazer uma coisa que eu não faço a menor ideia para onde se lhe pega. O professor até me deu uma nota porque foi a inteligência artificial que me escreveu o trabalho. Parabéns. E agora quem é que vai fazer o trabalho? É a inteligência artificial? E nós às vezes parece que estamos a rezar, quase como se Jesus fosse uma inteligência artificial, do por favor faz-me o trabalho. Só que se ele fizer o trabalho, não somos nós que aprendemos. Então vem um tópico pesado no Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é o vosso reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Mas infelizes de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Infelizes de vós que estáis saciados, porque ireis ter fome. Infelizes de vós que rides agora, porque sereis reduzidos a choro e lágrimas. Eu disse que o Evangelho era um GPS, não disse? Para a direita ou para a esquerda? Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados, e todos os outros itens que eu li a seguir, vocês continuam a ouvir bem, é que eu estou a ouvir-me cada vez menos, então eu sou que estou a ficar surdo. Estou a falar a sério, isto está com a garganta tapada, não me estou a ouvir bem. Porquê bem-aventurados os que choram? Porque serão consolados.
parece que Jesus é um sádico. Bem-aventurados os que choram. Não é das lágrimas físicas que se está a falar aqui. Não é da fome física que se está a falar aqui. É da dor. Porque se nós choramos, temos uma dor. Às vezes choramos de rir, geralmente é parvoíce. Não vamos contar com isso. Bem-aventurados os que sofrem de perseguição pela justiça. Porque é deles o reino dos céus. Não é Jesus agora armado em juiz ou em advogado. Se nós estamos a sofrer uma injustiça, ou aquilo que aos olhos da sociedade é uma injustiça, é porque para nós é uma aprendizagem. De onde é que veio isto? Porquê isto? E também diz, mas infelizes de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Eu já disse há bocado, quem achasse que não tivesse problema nenhum fosse para casa e telefonasse ao psiquiatra. É este nível de riqueza que nós estamos a falar. Porque quem acha que está sem problema nenhum, lamento informar, é que se calhar do ponto de vista espiritual é o que tem mais problemas. Então, tal como o aluno que repete, ou melhor, o aluno que não estuda, ou o aluno que aldraba os trabalhos de casa, nós também vamos repetindo. Encarnação, atrás de encarnação, atrás de encarnação, atrás de encarnação. E de onde é que vêm muitos dos nossos desequilíbrios morais? Porque lá no fundo, bem no fundo, nós temos consciência que estamos a repetir a lição. Então, quando perdemos alguma coisa aos olhos da sociedade, aos olhos da vida material, é um convite para pensarmos na lei da destruição. Em que é que estamos a ser convidados a transformar e a recriar? E quem é que nós precisamos para co-criar o novo caminho? Eu estou a usar muito a palavra co-criar, porque Jesus ainda trabalha. Ele diz que trabalha junto com o Pai. Jesus não está parado. E há outra coisa interessante neste caminho. Porque vejam só. Uma encarnação. Portanto, um ano aqui um ano, uma encarnação, vamos considerar como se fosse um ano na escola. Falhamos. O que é que acontece aqui a quem já perdeu um ano na escola? O que é que acontecia no ano a seguir? Havia dois tipos. Havia aquele indivíduo que ia para a galhofa, estava a reinar, não queria saber. E havia outro que ia morto de vergonha. Nós encontramos esses dois tipos de indivíduos aqui. Nós, se calhar, por aqui estar, se calhar já somos aqueles que já estamos um bocadinho envergonhados. Encarnados na Terra outra vez. Vamos nós. Mais um ano. Os nossos amigos já estão grandes, nos mundos regenerados, porque era o que acontecia na escola. Os nossos amigos, quando nós reprovávamos, os nossos amigos de turma ficavam todos muito grandes, nós éramos o matulão ao lado dos pequeninos. E os nossos amigos iam. Seguiam a vida deles. Só que Jesus é tão bom que nos poupa a vergonha de nos termos que lembrar que estamos a repetir de ano.
e dá-nos essa coisa maravilhosa que é esquecermos o passado. Mas deu-nos assim uma coisinha chata, chamada livre-arbítrio. E nós voltamos ou agora estudo, e finalmente passo de ano, ou vou voltar para a fanfarronice e vou ter que repetir a lição outra vez. Então acho que dá para entender que quando estamos a falar do Evangelho e quando estamos a falar de seguir Jesus e de evoluirmos na escala espírita, estamos a falar de movimento. E o próprio discurso de Jesus é esse movimento, é o vem e segue-me. Eu sou o caminho. Jesus não disse, vem, eu sou o sofá. Que pena. Vem e segue-me. Seguir implica que vai uma pessoa à frente. Que vai alguém a andar, que vai alguém a mexer-se. Então a nossa evolução implica movimento, implica ação. E nós podemos olhar para o Evangelho e perguntarmos, ok, está entendido que o Evangelho é um Google Maps, a vida, ou um Waze, ou um mapa, como quiserem chamar, que tenho aqui várias gerações, não sei muito bem como adequar a linguagem, uma bússola, uma rosa dos ventos. Então o Evangelho convida-nos a pensar e diz-nos não só o caminho, mas diz-nos o veículo. Porque quem usa aquele mapa digital pode escolher se vai a pé, se vai de carro. Quem está habituado a usar estas aplicações sabe do que eu estou a falar. Eu não estou a falar sozinha, pois não, há aqui algumas cabeças comigo. Nós podemos calcular a rota. Se eu for a pé demoro 2 horas, se eu for de autocarro demoro 45 minutos, se eu for de carro demoro 15 minutos, se eu for de avião é só um desperdício porque o trajeto é muito pequeno. E nós vamos assim calculando a rota. Então vamos escolhendo o meio de transporte. O Evangelho também nos dá indicações. E dá-nos indicações para 3 momentos distintos. E é aqui que eu volto outra vez à palestra da filha. É uma expiação. O que é uma expiação? Um momento do qual não podemos fugir. Eu tenho uma doença, não posso fugir dela. Eu não posso ficar em casa à espera que passe. Que o Sr. Zé António vá lá à casa e meter a doença. Não acontece. Então, a expiação não dá para fugir. Então, o que é que o Evangelho nos convida a fazer? É aquela posição de ok, entendi, tenho uma expiação, não posso fugir. Jesus, o que é que queres que eu aprenda? Porque da expiação não dá para fugir. Então há alguma coisa que nós vamos ter que aprender com ela. E o Evangelho diz-nos, amiga, amigo, geralmente são 2 coisas, filho. Com a expiação, ou é resignação, ou é coragem, ou são as 2. Outro momento. Provação. O que é uma provação? É aquela que nos compete a nós querer enfrentar ou não. Eu tenho um cheque fechado. Eu tenho 2 hipóteses. Ou eu enfrento o chefe ou eu mudo de emprego. Eu posso fugir. Eu tenho que pagar impostos.
duas opções: sou honesto e pago os impostos, ou faço uma fuga ao fisco. Não aconselho a segunda opção. É melhor encarar impostos sempre como uma expiação. Então, uma aprovação, eu tenho poder de escolha. Então, geralmente requer duas coisas: indulgência e paciência. O que é esta história da indulgência? Compreender e entender porque é que aquela pessoa está a ser chata, porque é que está-me sempre a massacrar a cabeça, porque é que ela age assim e não age de outra forma, como é que eu posso lidar, ou seja, estarmos, e isso obriga-nos a evoluir espiritualmente. E depois há o terceiro convite do Evangelho, que eu acho que esse já é doutoramento ou pós-doutoramento. Que é o da redenção. E o que é este convite da redenção do Evangelho? É aquele capítulozinho que diz: sede perfeitos. A gente tem vontade de dizer: Jesus passou-se. Vem dizer-nos a nós para sermos perfeitos. Porquê? Se o Evangelho é um mapa com direções, um mapa implica o quê? Implica ponto de origem e implica destino. Eu tenho que saber onde estou e para onde quero ir, para traçar a rota. Para escolher os caminhos, para entender: vou de carro, vou de bicicleta, vou de avião. Daqui para a China posso ir de bicicleta. Há quem achar que eu tenha feito. Eu acho que já há quem tenha feito a volta ao mundo em bicicleta. Não sei se é o veículo mais eficiente. E mais eficiente de que ponto de vista? Do ponto de vista de tempo? Do ponto de vista de poluição? Do ponto de vista do aproveitamento da viagem? Então, o último tópico que o Evangelho nos convida é este momento de redenção, que é quando Jesus pergunta: o que é que tu queres para ser perfeito? O que é a perfeição para ti? Qual é que é o teu destino final? Qual é a tua versão mais perfeita de ti agora? Porque se nós não sabemos o que queremos, como é que Jesus nos ajuda? Porque quem vai a conduzir, o mapa vai lá a falar. Na próxima rotunda sai à terceira. Para no semeio e ele lá vai a falar. Agora, eu tive que dizer onde estava e para onde queria ir. Se eu não disse para onde queria ir, como é que Jesus ajuda? Se eu não disse qual era a minha versão mais perfeita de mim que eu quero procurar, como é que Jesus me ajuda? É que Ele não nos vai dar o resultado final. Jesus não sabe qual é a nossa versão de nós perfeitos. Porque nós somos co-criadores de nós próprios. Então é preciso que a gente estabeleça um objetivo e vá orientando para podermos evoluir. Não quer dizer que Jesus vai nos deixar à toa. Até porque há aquela parte maravilhosa em que ele diz:
Pedi e ser-vos-á dado. Mas é preciso saber o que pedir. Não é o telefone para o restaurante. Olha, são 2 frangos de churrasco. Eu ainda sou do tempo em que o telefone é feito assim. Estou a ficar velho. Jesus não nos vai dar o frango de churrasco assado. Ai, queres um frango? Vou-te meter um pinteiro no quintal. Agora vais ter que lhe dar comida, vais ter que lhe dar abrigo, vais ter que criar a galinha. E depois, se quiser, vais ter que matar, porque não. Eu dei o exemplo da galinha, se calhar não é muito feliz. Os vegetarianos devem estar assim. Estou a olhar para vós em particular. O frango não vai aparecer assado, mas Jesus vai dar o pinteiro. O pinheiro não vai nascer grande. Vai começar de um pinhão. Já viram o tamanho de um pinhão? E dá aquela árvore descomunal. 20 anos para um pinheiro crescer. Mas foram precisos 20 anos. Então, em vez de pedirmos já o pinheiro, se calhar é melhor pedirmos o pinhão e a enxada. Para cavarmos e plantar o pinheirinho. Depois é preciso regar, tirar as ervas daninhas. Em vez de pedirmos a pizza, é o melhor exemplo que galinhas, Catarina. Se calhar é melhor pedirmos a farinha. E depois vamos juntando a água, depois vamos buscar o fermento, depois vamos buscar o queijo, depois vamos... E vamos fazendo nós. Agora, o que é que nós queremos no final? Porque Jesus não vai dar o trabalho feito. Esse é o nosso trabalho. Porque no final nós temos que dizer: esta foi a pizza que eu fiz. Então Jesus vai criar connosco aquilo que vai ser o nosso futuro e a nossa evolução. Era esta a nossa palestra para hoje. Se tiverem alguma pergunta no final, eu estou aqui disponível. Deu para entender? Então, vou-vos convidar a relaxarem um bocadinho. Fecharem os olhos. Queria que pensassem num lugar confortável. Respirassem fundo. Então vamos convidar Jesus a estar connosco. Vamos lembrar a imagem dele. E vamos começar por agradecer-lhe a oportunidade de estarmos aqui todos juntos esta noite. Dos dois lados da vida. A oportunidade de estudarmos. E tentarmos aproximar-nos mais um bocadinho daquilo que é a verdade e aquilo que é o nosso caminho. Queríamos lembrar-te, Mestre, todos aqueles que sofrem nos dois lados da vida. Nos lares, nos hospitais, nos orfanatos, nos campos de guerra. Todos aqueles que equivocadamente retiraram a própria vida. Todos aqueles que enlouqueceram nas suas paixões e que perderam a noção daquilo que é o teu amor e aquilo que é o teu Evangelho. Vamos lembrar todos aqueles que nos dois lados da vida sofrem em silêncio, sem nunca terem encontrado a companhia da tua palavra e a consolação de que a vida é eterna. E a nós, Mestre,
se formos merecedores. Pedimos o auxílio e o amparo para que continuemos a trabalhar com aqueles que nos rodeiam, para que possamos trazer paz e harmonia, que possamos continuar junto de ti e contigo ao longo da próxima semana de trabalho e que todos aqueles que nos envolvem possam ser beneficiados do nosso esforço. Que continues connosco na segunda parte dos trabalhos. Que assim seja.